O Dorival Júnior é o técnico da elite do futebol brasileiro mais camaleão. É impressionante a forma como ele adapta as suas ideias com base no que o seu elenco pode entregar. Fala rapaziada, tudo bem? Eu sou o Vinícius Martins e você está no canal 4 Linhas. Bora para mais um conteúdo completinho após a classificação do São Paulo em cima do Corinthians, a final da Copa do Brasil de 2023. Mas antes queria pedir a sua ajudinha a esse trabalho independente, se inscrevendo no canal, ativando as notificações e curtindo esse vídeo. Sem mais delongas, roda a vinheta, bora pro conteúdo. E ser considerado um treinador camaleão é justamente isso, você ter essa capacidade de ter o equilíbrio entre o que você enxerga de futebol e entre o que o seu elenco pode entregar. Em alguns treinadores, né, inclusive na elite do futebol brasileiro nesse ano, tem uma certa dificuldade de conseguir ter esse equilíbrio, de conseguir manejar as coisas. O Dorival não, o Dorival é uma referência nisso. E eu tô te garantindo isso principalmente pelos principais trabalhos do Dorival como treinador nos últimos anos. Eu separei 3 só para o vídeo não ficar muito longo. Mas olha, eu poderia dar mais exemplos aí de como o Dorival consegue ter esse equilíbrio entre o que ele pensa e entre o que os jogadores podem entregar. O primeiro trabalho que a gente separou aqui foi no Santos. Ele ficou quase 2 anos entre 2015 e 2017. No Peixe ele tinha uma equipe muito, mas muito vertical, com uma transição ofensiva muito forte. O Santos naquela altura, principalmente em 2015, era um time que agredia muito nos contra-ataques, né? Porque tinha 2 caras de velocidade àquela altura. Gabigol por um lado e o Marquinhos Gabriel pelo outro. Em alguns momentos, o Giovânio atuou no lugar do Marquinhos Gabriel, né? E você deve estar se perguntando, pô, mas o Gabigol sendo esse cara de velocidade? Sim, cara, ele começou a carreira profissional atuando mais aberto, né? Pelo lado direito. É claro que na base ele era realmente um atacante, mais um centroavante, com liberdade para se movimentar. Mas ele subiu tendo essa função, né? E ele tinha também o Ricardo Oliveira, que era um centroavante que, apesar da idade, ele sempre teve muita mobilidade e entregou isso, né? E era um jogo bem condicionado também para o número 10, né? Naquela altura o Santos tinha o Lucas Lima, que vivia um momento excepcional na carreira, então condicionava bastante o jogo pro 10 para encontrar esses caras em profundidade. Não tinha problema nenhum em baixar a sua marcação, em marcar no seu campo, que é o que o pessoal costuma chamar de bloco médio, com as linhas de marcação bem postadas, mas tinha algumas perseguições, né? E não era uma marcação por encaixe no setor ali, havia umas perseguições. Dorival gostava bastante desse tipo de marcação e o Santos se tornou muito competitivo, né? Principalmente baixando as linhas de marcação e explorando essa velocidade dos pontas, com o Lucas Lima vivendo um momento excepcional, pro Ricardo Oliveira também. Então foi uma equipe muito boa e o Dorival conseguindo aí transformar o Peixe muito competitivo. Ficou quase 2 anos, como eu citei. Ele tinha também 2 laterais que apoiavam bastante, né? O Vitor Ferraz e o Zeca eram esses 2 laterais que chegavam ao fundo para ajudar, para dar esse apoio ao ataque. Ele pegou o time em 2015 na zona do rebaixamento, levou até a disputa pelo G4 do Campeonato Brasileiro, foi vice-campeão da Copa do Brasil em 2015. No ano seguinte, em 2016, foi campeão paulista, que foi o último título do Santos. O Santos não vence o título desde 2016 e foi justamente esse campeonato paulista. E também em 2016 foi vice-campeão brasileiro. E aí em 2017, por conta de uns maus resultados aí no início de trabalho do ano dele, ele acabou sendo demitido, mas foi um trabalho bem marcante do Dorival aí nos últimos anos. E eu disse que eu não ia citar mais de 3 trabalhos, mas eu queria deixar aqui uma menção honrosa ao que ele estava fazendo no Ceará, né? Ele estava fazendo um excelente trabalho no Ceará, e aí foi quando o Flamengo o chamou, e aí eu já vou entrar no mérito aí do trabalho que ele fez lá no Rubro Negro. Mas no Ceará, apesar do pouco tempo, ficou, sei lá, 2, 3 meses no cargo, ele também tinha uma equipe muito vertical, com uma transição muito forte, principalmente condicionada pro Mendonça. O Vina era esse 10 da equipe, tinha um 9 de referência, então tinha muito daquele Santos no Ceará que ele montou em 2022.
Seu segundo trabalho que a gente queria destacar foi justamente no Flamengo. Por quê? Todo mundo já conhece a dupla Bruno Henrique e Gabigol, só que quando ele assumiu o cargo do Flamengo, o clube não tinha o Bruno Henrique, ele tinha se lesionado e ia ficar muito tempo fora. E aí foi que o técnico Dorival Júnior fez o que muitos técnicos do Campeonato Brasileiro não faziam há muito tempo: utilizar um losango no meio-campo. O que o Dorival pensou? Cara, eu não vou ter a principal dupla aí do futebol brasileiro, principalmente nos últimos anos. Então eu vou montar outra dupla. Ele colocou o Pedro para atuar ao lado do Gabigol e trazendo o Gabigol um pouquinho mais para trás, como que um segundo atacante, quase que um 10, né? E deu muito certo, né? O Pedro viveu o seu melhor momento da carreira com a camisa do Flamengo nas mãos do Dorival. Era um time que na formatação era bem desequilibrado, mas entregava o equilíbrio nos movimentos que os atletas faziam. Então, o Rodinei, por exemplo, lateral direito de muita força física, de muita explosão, dava essa profundidade, dava essa amplitude. O lateral esquerdo, Felipe Luiz, puxava um pouquinho mais para dentro. Colocou o Everton Ribeiro para ser um dos 3 volantes nesse losango do meio campo, ao lado do Thiago Maia e do João Gomes, que tinham muita pegada na marcação, né? Os dois seguravam um pouquinho para o Everton ter um pouco mais de liberdade. Colocou o Arrasca para de fato ser um 10, quase que como um enganche, né? Que o pessoal costuma chamar, um 10 atrás de 2 atacantes mais à frente. Já citei a função do Gabigol. O Pedro viveu o seu melhor momento e foi uma equipe excepcional, né? Talvez após o Jorge Jesus, o Flamengo do Jorge Jesus de 2019, o Flamengo do Dorival tenha sido o mais consistente, o que conseguiu entregar um futebol melhor. Teve alguns momentos do Renato Gaúcho, mas o Renato tinha alguns problemas de transição defensiva, né? O Flamengo sofria muito com os contra-ataques dos adversários. O Flamengo do Dorival não. E era um time que tinha uma construção por dentro muito forte, né? Eu já citei o meio: Thiago Maia, João Gomes, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Pedro, Gabigol. Então concentrava bastante a criação das jogadas por dentro. Quando não conseguia, espetava lá pro Rodinei fazer o cruzamento aberto pelo lado direito, né? Sem bola, era uma equipe que buscava mais preencher os espaços, né? Não era uma equipe tão pressionante assim. Nem consigo considerar que era uma marcação por zona, mas fechava bem os espaços por dentro, fazendo a equipe jogar pelo lado. E tinha um segredo, né? Porque se você fecha a marcação por dentro, você faz com que o adversário jogue pelo lado. E se o adversário inicia ou decide jogar pelo lado esquerdo da defesa do Flamengo, encontra o Felipe Luiz em jogada de mano a mano. Aí tinha o João Gomes para fazer essa dobra de marcação, um moleque novo, formado nas categorias de base do Flamengo, hoje é atleta do Wolverhampton na Inglaterra. Então ele ajudava o Felipe nessa marcação, tinha essa compensação para não acabar prejudicando o Felipe Luiz. E bom, não preciso nem falar que deu muito certo, né? Foi campeão da Copa do Brasil, campeão da Libertadores de 2022, né? Os 2 títulos no ano passado. Não acabou ficando para o ano de 2023, mas também foi um trabalho bem marcante aí do Dorival nos últimos anos. E se eu citei 2 trabalhos, um de transição, de contra-ataque muito forte, com bastante ataque à profundidade, com bastante velocidade, um outro com uma equipe com jogo condicionado por dentro, muito pesado, com atletas com bastante mobilidade, né, para se movimentarem, para criarem oportunidades. No São Paulo, que é o nosso terceiro exemplo, ele faz diferente, principalmente na forma de atacar, porque ele coloca muitos atletas na última linha defensiva do adversário. Busca fazer uma saída com 3, com um lateral que baixa mais, né, que é o Rafinha. O outro lateral chega ao ataque para dar esse peso na última linha, que geralmente é o Caio Paulista. Caio Paulista está machucado. Quem atuou contra o Corinthians foi o Wellington. Usa o Alisson como um volante ao lado do Pablo Maia. E aí 5 caras, né? Um 3-2-5 bem clássico, com o Elton Rato aberto pelo lado direito. Lucas, que está sendo utilizado como um 10, principalmente com o Luciano, estava suspenso, não podia atuar nesse jogo de volta contra o Corinthians. E o Lucas fez a função, ele acabou com o jogo, botou o jogo no bolso. O Nestor, que por iniciação é um meia que joga aberto pelo lado esquerdo, mas fecha bastante por dentro para atuar ao lado do Lucas, para liberar o espaço para o Caio Paulista, e também com o Caleri por dentro, né? Uma equipe que muda a bola de corredor com muita velocidade, é uma equipe muito intensa com a bola nos pés,
que tem um jogo bem condicionado pelos lados, diferente do que era o Flamengo atacando. O São Paulo condiciona bastante o jogo pelos lados, com o Rato, com o Caio Paulista, com o Nestor, com o Lucas, que faz direto esse facão nas costas do lateral adversário. Então ele joga por Ayrton Rato receber, e aí o Ayrton Rato atrai a marcação do lateral, o Lucas ataca esse espaço nas costas do lateral adversário. É uma equipe que gosta de ter paciência, então gosta de estar no campo de ataque do adversário e rodar essa bola com mais paciência para encontrar oportunidades de gol. Faz pressão pós-perda muito forte, gosta de ter uma marcação alta, né? Então marca bloco alto sim, gosta de ter essa pressão realmente. Marca por zona, né? Com 2 linhas de 4 bem postadas, fechando bem os espaços, mas sempre pressionando o atleta adversário que tem a bola. Então, o Dorival tá fazendo um excelente trabalho no São Paulo, é por isso que a gente gostaria de destacar. Tá na final da Copa do Brasil, nas quartas de final da Sul-Americana, brigando por vaga na Libertadores pelo Campeonato Brasileiro do ano que vem. Então, ele foi mexendo, foi adaptando com o que ele pensa sobre futebol, com base no que o elenco pode entregar. Beleza, rapaziada? Na nossa opinião, esses foram os 3 principais trabalhos recentes de Dorival. Até onde ele pode chegar com esse São Paulo? Eis a questão. O treinador mais camaleão do futebol brasileiro. Quero ouvir a sua opinião aqui nos comentários. Muito obrigado pela audiência. Não esqueça de ajudar esse trabalho independente, se inscrevendo no canal, ativando as notificações e curtindo esse vídeo. Um grande abraço e até a próxima.